Bom dia Brasil! Que alegria chegar até você no ar, sorrindo pra vida, nesse primeiro dia do mês de maio, mês mariano, mês de Nossa Senhora, e ela com certeza nos acolhe neste dia especialmente para que possamos viver bem esse mês, mas especialmente o dia de hoje, não é verdade? Porque o que nós temos é o dia de hoje, é o presente, então vivamos bem esse dia que é feriado nacional. Aquele abraço para todos que estão em casa nos acompanhando, Dia do Trabalhador. São José Operário interceda por todos os trabalhadores do nosso país que constroem essa nação, essa imensa terra de Santa Cruz. Que bom, que eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando em casa, porque não consegue acompanhar totalmente lá no trabalho, mas hoje pode estar aí, ó, tomando o seu cafezinho da manhã junto com a gente. Eu já coloquei o meu aqui. Ó, o sacerdote que está aqui também já colocou, você já vai ver quem vai pregar a palavra aí para nós, mas eu quero acolher toda a equipe que está aqui nos bastidores, a produção, cinegrafistas, também ali no suíte. Quero agradecer, né, a equipe que me deu o bolo delicioso ontem no meu aniversário, ainda estou no clima de celebração, mas quero desejar um ótimo dia para você que nos acompanha agora pela TV, pelo CN Plus, pela internet, através do nosso canal no YouTube, né, na TV ao vivo, mas também você pela Rádio Canção Nova. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que a alegria do Senhor seja a sua força e que hoje a palavra de Deus venha mesmo ao encontro de todas as necessidades do seu coração. Como diz o Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que você precisa confiar, é nele que você precisa se abandonar e confia. O Pai do céu, o Pai misericordioso, está cuidando de tudo. E Padre Jonas diria, tudo é tudo. Então confia, se entrega. E agora sim quero acolher aqui, junto comigo na bancada, nesse dia que estamos também na expectativa, né, do projeto Dai-me Almas, do mês de abril. Como será que foi? Meus irmãos estão aqui, junto também nessa expectativa, e quero acolher ele hoje, Padre Sidney. Bom dia, sua bênção. Bom dia, Patrícia. Bendito seja Deus pela oportunidade de entrar na sua casa. Quanto tempo que eu não te vejo, né? Quanto tempo? Ontem nós estávamos no especial de campanha, nessa expectativa dos 100%, vivendo como família Canção Nova, nas expectativas de que o milagre sempre toca na nossa vida, desce na nossa história, alcança o chão que nós pisamos todos os dias. Com o suor do nosso rosto nós trabalhamos, mas acreditamos que nosso Senhor faz a parte dele. Então é uma alegria poder chegar na sua casa, mais uma vez no Sorrindo para a Vida. Hoje eu brincava ali com o Guilherme que estava na porta, está um verdadeiro grupo de oração, tem até a pastoral da acolhida aqui me abraçando. Então bendito seja Deus pela oportunidade de entrar na sua casa. Hoje muitas vezes nesse dia de feriado, você não está na correria do seu trabalho, mas está aí na sua casa, escutando a palavra de Deus, parou para escutar a palavra de Deus e a palavra fecundará o seu coração. Então, bendito seja Deus. Se você tem as Sagradas Escrituras, já separa aí. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Evangelho de São João, capítulo 6, de 1 a 15. Isso mesmo, aquele abraço para a Dircilene. Ontem estávamos juntos lá com toda a equipe, foi uma bênção, né? Uma bênção. E encerrar com o Santíssimo Sacramento, com a adoração. Ah, foi tudo de bom. Se pudesse, a gente passava a noite, né? Passou rápido, hein, Padre? Mas graças a Deus a Canção Nova está com você 24 horas por dia. E hoje sim, é que essa expectativa feliz aí, para saber quanto que nós chegamos no mês de abril do projeto Dai-me Almas. Mas eu quero acolher aqui, ó, os meus irmãos. Hoje a Érica, olha, no mês de março, ela estava aqui no anúncio do 100%. Eu falei, olha, eu acho que ela veio trazer de novo essa notícia. Vai virar tradição, né, Érica? Não é tradição. A Érica sempre no primeiro dia do próximo mês. Bom dia, família Canção Nova. Alegria estar mais uma vez. Vamos ver, né, aí, deixar nas mãos os cuidados de São José, se ele vai prover aí o 100%, com a graça de Deus. E auxílio da Virgem, a mãe da Canção Nova. Arthur, querido, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. É uma alegria estar aqui mais uma vez na bancada.
grande maestro falou que ia estar assistindo, Sorrindo pra Vida. sim. Olha Ele não só. está aqui, mas ele está assistindo. Então, um abraço pro Sapo, que está em casa assistindo Sorrindo pra Vida hoje. Sapo, um abraço pra você, viu? E ele Érica com do certeza 100% vibrando. aqui. É, Érica do 100%. a Érica do 100%. Ó, e o Sapo disse que ia chegar aos 110, né? Ó, Será? É um homem de nossa fé Senhora. mesmo, Muita né? fé. Muita fé. Bom dia, Valdênia. Bom dia, meus irmãos. Sua bênção, padre. Deus te abençoe. Ô, padre, um sacerdote me disse que se tivesse 100% ele dançava até forró. Quem foi? 10. Quem que falou isso? Sei, teve um sacerdote. É verdade, eu tô lembrando. Não eu tô lembro. lembrando. Tá Você na lembra memória. disso, Valdênia? Padre, Meu eu lembro Deus de do tanta céu. coisa. Meu Jesus, eu na E expectativa tem de... coisa que o anjo da guarda ainda me ajuda, eu lembro mais ainda. Olha, vamos ver, hein, minha gente? Ô, Val, tá gravado, né? Tá gravado. Que o padre disse. Jesus. Gravado não está, mas Foi fora do ar? more no meu coração. Tá gravado no coração, né? Isso. Tá gravado, sim. Eu aceito um café, Patrícia. Achei que por você ia escolher a caneca gentileza. pequena hoje, Val. Nada. Alguém quis... Como é que fala? Sabotagem. Sabotagem? Eu não ia falar sabotagem, não, mas é isso. Olha, a produtora me disse, Val, eu coloquei a caneca grande pra você. Gente, mas tava essa aqui. Como assim? Foi você, Josué? Sei lá, se foi o diretor, alguém tava diminuindo. Mas eu aproveito para mostrar, essa é o linda. lançamento. É Nossa Senhora de Guadalupe. Linda, 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 padroeira da América Latina. Olha só, gente. Belíssima. Tem a camiseta que acompanha essa arte. Ela é linda. Linda mas mesmo. essa, padre, talvez para um café da noite. Que aí você toma um pouco menor. Agora, de manhã não dá, Vai, gente. acho que- Aí eu vou com a nossa de luz. O padre tá querendo ficar com seu café. Não ó. vem não, padre, você já tomou. Você viu aqui pra você. Mas olha, eu sigo cumprimentando você de todo o Brasil e além Brasil. O Artuzinho e a Érica estão aqui porque vocês já viram que essa dupla é demais. E é a dupla do 100% sim. Mas, acima de tudo, gente, 100% é Deus na nossa vida. Agora eles estão tirando onda comigo mesmo. É Vou muito precisar de mesmo. um canudinho pra tomar esse café. É muito gente, mesmo, como é que eu vou tomar esse aqui? Puxa vida, alguém tem um canudinho? Vou ter que sugar, porque eu corro risco de tomar um banho de café com ele. Eu fiquei com medo de derrubar aqui, ó. Pois é, tu ficou até suando, tá vendo? Pra entregar esse café. Olha só, eu quero agradecer a você da família Canção Nova. Deus lhe pague. Com muito amor no coração. Gente, todos os dias eu peço a Nosso Senhor que eu o ame mais e que eu ame tudo aquilo que Ele me concedeu. E você faz parte daquilo que Deus me concedeu. Eu sempre peço amor ao povo de Deus. Então, é com muito amor no coração que eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram. Você realmente faz parte dessa família. Gente, eu recebi tantas doações, comprovantes de doações aqui no WhatsApp. Os nossos irmãos da Assembleia ajudando. E da Assembleia, eu digo, os irmãos da comunidade Canção Nova, foi recebendo vários comprovantes. Um abraço para a nossa cofundadora. Nesse momento, ela não está assistindo, porque ela está em reunião junto com a Assembleia. Mas, inclusive, a Luzia mandou o comprovante dela e disse, confere aí se fez certo. Fez certinho, pegou direitinho para a Fundação João Paulo II. Todo mundo ajudando, as nossas frentes de missão. E seria impossível registrar todos. Por fim, eu quero falar do Marquinhos. Ele diz, Valdênia, aqui é o Marquinhos. Segue o comprovante da minha irmã, que ama muito a Canção Nova. Eu nem abri ainda, Marquinhos, mas eu vou agora pegar o nome da irmã dele, que também ajudou. E tanta gente que tem nos ajudado nessa missão belíssima. Então, assim, é claro, 100% importa para nós? Importa. Mas o mais bonito e o mais importante é saber que a gente pode contar com você. Saber que você está aí do outro lado, ajudando a Canção Nova na missão de evangelizar. Que o legado do Padre Jonas não vai parar e não vai mesmo, porque nós estamos aqui, nós não desistimos da luta. Nós estamos aqui, estamos seguindo em frente com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria. Já pode participar, deixar seu pedido de oração, sorrindo para a vida, @cançãonova.com. Nem sempre dá tempo de contar as piadinhas. Mas o Padre Adriano não está aqui, vocês me lembram, Patrícia, de falar com ele na semana que vem. Que o povo imitando assim, Val, se fosse o Padre Adriano pedindo doação, ele ia dizer, filho, filha, faz um pix.
Vocês são ótimos. Tá registrado lá no Instagram. Depois vocês olhem lá no dia de ontem. Então participe, @sorrindo pra vida CN. Nós somos família, esse momento do café é o nosso momento. É o momento onde, de fato, nosso Senhor já exorciza toda a tristeza. Estamos contando com a intercessão de São José no dia de hoje. Um dos títulos que eu aprendi de São José e que em tudo realmente ele não falha é que ele é terror dos demônios. Então eu tenho certeza que São José está exorcizando todo o mal de nossa vida já no dia de hoje. E hoje minha intenção principal é por todos os sócios, mas de maneira particular pelos trabalhadores que estão desempregados. Porque existem muitos trabalhadores que nesse momento não encontraram ainda uma ocupação, não encontraram um emprego, um trabalho digno ou que precisam melhorar para o sustento da família. Então, minha intenção hoje é por você, tá bom? E quem não é trabalhador, estou rezando para virar. Porque é uma característica de nós cristãos, trabalhamos muito pela graça de Deus. Tá participando, a Patrícia tem uns recadinhos, daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu só registrar, eu coloquei assim de ladinho. É da Dina, de São Bernardo do Campo. Ela mandou, ele tá cheio, porque se eu fosse levar no clube, como normalmente eu faço, para tirar a generosidade daqui, padre, eu ia ter que quebrar. Vocês têm que ver um dia a cena da gente quebrando. Tô tampando o rostinho dele, é que vocês já sabem, né, gente? Só para não fazer propaganda, né? Mas, ó, muitíssimo obrigada, Dina. Deus lhe pague. Amei, seu generoso. A criançada, quando vê isso aqui, vira uma festa. E o Sapo, se estivesse aqui, ele tem coleção de generosos diferentes. Vocês nem imaginam. Ele já pede assim, esvazia e dá pra mim? Então, eu quero registrar aqui, Dina, muitíssimo obrigada pela sua generosidade e a tantos que seguem nos ajudando. Deus lhe pague. E olha, realmente hoje é um dia de louvor e gratidão, não é? A gente não sabe ainda o resultado do projeto, estamos aqui, como eu já disse, na expectativa, mas eu me uno às palavras da Val nesse sentido. É um dia de louvor hoje, como nós já fizemos ontem à noite, um dia de agradecer ao Senhor, porque a canção nova, ela é uma bênção, todos nós sabemos disso, mas é tão lindo contemplar que ela é mantida pela providência divina. Que obra, que TV é mantida assim, somente por doação? Você conhece? Somente a canção nova. Mas nisso, não para nos gabar, é porque Deus colocou essa inspiração no coração do Padre Jonas lá nos inícios. Você não terá propagandas comerciais nessa rádio, nem nessa TV, nem na evangelização pela internet. Será a minha providência que vai cuidar de tudo, a providência divina. Esse Deus que é Pai, como eu disse no início, Pai misericordioso, e que cuida de cada um dos seus filhos, quando dá, mas também quando não dá, porque Ele sabe, não é? O que o filho precisa e aquilo que vai estragar o filho, ou vai ferir o filho. Mas a canção nova é essa obra linda, que a gente vê um milagre diariamente. Gente, ser mantida há mais de 40 anos pela providência divina é muito louvor a Deus que transborda do nosso coração. E como o Val ia dizendo, nos nossos grupos internos aqui da comunidade, né, todos os grupos internos que a gente tem, né, de trabalho, né, de moradias, e tem o grupo que é de partilha e providência. Não foi diferente ontem. Era um comprovante atrás do outro aqui, olha, eu vou mostrando ao longe para não aparecer os nomes, mas era um comprovante atrás do outro dos irmãos de comunidade, aqui são os missionários, tá? Ajudando o projeto da Minha Almas, para você perceber que aquilo que aconteceu no mês passado e se repete hoje é uma realidade. Nós somos uma comunidade em primeiro lugar. Antes do sistema Canção Nova de Comunicação, somos uma comunidade de amor e adoração e nos unimos em oração e também compartilhando aquilo que nós temos, assim como você faz conosco, que é tão lindo. E por isso que isso alegra o nosso coração. E aqui no Sorrindo para a Vida, um dos momentos mais especiais é ouvir o seu testemunho. É ouvir o que Deus faz na sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque isso nos fortalece, revigora também a nossa vocação e edifica, fortalece também a fé daqueles que nos acompanham. E estamos na expectativa hoje desse testemunho também, Val. Que maravilha! Quero agradecer, eu fiquei procurando aqui o papelzinho para mostrar o comprovante, mas eu não trouxe. Aliás, eu trouxe, mas não achei na bolsa. Deve estar dentro da bolsa. Bolsa de mulher, tudo tem. Na bolsa. Isso. Mas ontem eu me encontrei com a Rosimeire, padre.
E ela veio comemorar o aniversário dela aqui. Ela falou assim, eu vim fazer o Pix pessoalmente, eu vim fazer o Pix na sua mão. E ela deixou R$51. E aí a gente foi caminhando até ali o Clube da Evangelização. E ela ainda brincou e falou assim, eu trouxe as minhas amigas para comemorar comigo. Olha as minhas coleguinhas. Ela falou assim, Val, não tira a onda das minhas colegas. E eu falei, não, tem colegas iguais às suas e são simpaticíssimas. Mas assim, de uma alegria, de uma satisfação de estar aqui. A sogra dela veio, a gente veio conversando. Fui com ela no Clube da Evangelização, deixei lá a doação, ela conversou ainda com as meninas no atendimento. É sócia da Canção Nova. Eu falei, não, vou registrar no seu nome, porque aí já fica como algo a mais. E eu dizia assim, o que faz uma pessoa sair da cidade dela, que é muito maior que Cachoeira Paulista. Ela é de Guaratinguetá, uma cidade do interior de São Paulo, mas é maior que Cachoeira. Ela podia ter ido para o shopping, ela poderia ter ido para um restaurante, ela poderia ter ido para tantos lugares com as amigas para comemorar o aniversário. Ela veio para cá, padre. Cedinho ela estava aqui para celebrar o dom da vida dela aqui. Eu dizia, se não é Deus, o que tem na Canção Nova se não é Deus? Porque até um ambiente assim para que ela e as amigas sentassem e compartilhar. Não, gente, Deus, ela veio celebrar o dom da vida por causa de Deus. E aquilo para mim já foi um grande testemunho, porque eu disse, é de fato o que atrai o povo de Deus aqui. O que faz as pessoas virem, o que encanta, o que tira uma pessoa de casa e chama, vem celebrar meu aniversário, nós vamos passear. Vamos aonde? A Canção Nova. Vamos celebrar, vamos passar o dia inteiro fazendo o quê? Rezando, louvando, se alegrando. Gente, venha você também fazer essa experiência. E aí agradeço a ela, porque ela fez o Pix Idade, e tantas pessoas que estão nos ajudando e seguiram nos ajudando. Menciono aqui Sueli, Eliane, o João, a Lucimar, o Valdir, o Leandro, Eliene, outra Sueli, que essa é a Sueli Barros, e tantos, a Fátima Costa, Ana Andrade, Mauricéia, José Honório, Paula Fortunato. Gente, a lista é grande. Rosário, Ana Rosa, Joelma, Marta Maria, Érica, Júlio, Marilandes, tanta gente linda nos ajudando a viver toda a graça de Deus. Os vários motivos de Pix. Ontem teve um Pix, show tentação, porque era o motivo dela. Aí a Caroline disse, o meu Pix, porque antes assim era Pix idade, Pix casamento, Pix graduação. Aí esse foi show tentação. Aí a Carolina disse assim, o meu não, o meu Pix é puxão de orelha. O meu motivo para agradecer a Deus é o puxão de orelha que eu levei da Canção Nova e que me fez mudar de vida. Gente, todos nós temos muitos motivos para ajudar e para dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E tantos aqui, ó, a Marlene, ela diz, Vá, o meu é Pix da minha almas mesmo. A Rosângela, ela diz, o meu Pix, e o da Rosângela achei lindo, é Pix colaboradora da loja, porque ela trabalha aqui conosco na loja Canção Nova e ela diz, o meu motivo de dizer é por isso que eu ajudo a Canção Nova é porque eu sou colaboradora da loja Canção Nova e esse é o meu Pix. Então, Rosângela, um abraço para você, muitíssimo obrigada, não podia deixar de registrar. Taniele Bex, também participando aqui conosco, a Senira, Jussara, Meirilande, Fábio, Cristiane, Bruna, Viviane. Meu Deus, eu tenho de A a Z para poder falar aqui dos nomes de tanta generosidade. Agora entenda, o que a sua doação fez na vida de tantas pessoas. Essa nossa irmã em Cristo, ela diz assim, Val, eu peço que você não me identifique. Eu sou evangélica. Eu assisto o programa todos os dias. Minha mãe é sócia há mais de 30 anos. Eu quero dizer que vocês mudaram não só a vida da minha mãe, mas a minha vida também. Eu vivia numa tristeza sem fim. Eu não sei explicar. Sabe quando você vai perdendo o gosto das coisas? Mesmo sabendo que estava bom. Minha família, meu casamento, meu trabalho. Olhando, eu não encontrava motivos para tanta tristeza. Era uma tristeza na alma. Num primeiro momento, eu ia fingindo, mas depois eu não aguentava mais. Virava e mexia, as pessoas me pegavam chorando. Falavam e brigavam comigo, dizendo que eu era ingrata, porque eu tinha tudo e ainda assim era uma pessoa amargurada.
E eu entendi que eu era mesmo. E foi na Canção Nova que Deus foi curando a amargura do meu coração. Eu ainda não sei o porquê eu era tão triste, mas agora eu sei porque eu sou tão feliz. Eu encontrei Deus e encontrei Deus na Canção Nova. A alegria de vocês foi me contagiando. A satisfação de falar de Deus, as brincadeiras em meio aos problemas, foi curando o meu coração. E eu repito, eu não sei qual era o motivo de tanta tristeza, mas o motivo da minha alegria foi ter encontrado Jesus na Canção Nova. Que coisa linda. Como tantos, eu também digo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Essa nossa irmã deixou um Pix no valor de R$20 para ajudar o projeto Dai-me Almas. E eu repito o que ela disse. Talvez muitos não saibam dizer o motivo da tristeza, a força dos problemas, mas que bom que tantos ou todos nós podemos dizer, eu sei o motivo da minha alegria, foi ter encontrado Jesus na Canção Nova. Aí a gente pode dizer bem forte, né, gente? Sim. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Que por coisa esse linda. testemunho. E a gente sabe que esses testemunhos acontecem porque você ajuda essa obra de Deus a se manter no ar. Eu queria já ter mostrado ele durante a semana, mas eu não consegui. A Roseli do Ronaldo me mandou a foto desse menininho lindo, Rafael, lá do Espírito Santo. Ele trabalha recolhendo, né? Abacates, gente. E olha que lindo. Ele deve ser provavelmente o pai. Eles amam a Canção Nova. E colocou lá, Pix 50, com os abacates. Olha que lindo. Isso é ou não é amor à Canção Nova, gente? Olha, Rafael, um beijo imenso de toda a Canção Nova para você e para todas as crianças que incentivam os adultos a ajudar a Canção Nova. As crianças que têm esse coração puro, né? Que muitas vezes lembram os adultos. Ajude a Canção Nova, colabora e se tornam sócios kids. E eu agradeço essa pureza de coração, que Deus nos dê essa pureza também, né? Porque a criança, ela percebe o que é bom e o que não é, o que é puro e o que não é. E Deus nos dê essa graça de ter o coração como de criança, para que assim a gente possa chegar um dia no céu. E olha que linda frase do Padre Jonas hoje, nesse dia de São José Operário. São José nos ensina que não é preciso aparecer, é preciso ser fiel. No silêncio, no trabalho de cada dia, naquilo que ninguém vê. É ali que Deus age. Eu preciso repetir essa frase, né? São José nos ensina que não é preciso aparecer, é preciso ser fiel. No silêncio, no trabalho de cada dia, naquilo que ninguém vê. É ali que Deus age. Queremos aprender com São José. Providencialmente, a Érica veio com essa camiseta linda, né? Sim. E nós temos a certeza que Ele cuida da Canção Nova desde os inícios e vai continuar cuidando também. Amém. Que Ele nos ajude a viver isso, ser fiéis ao Senhor. Amém. Buscando essa fidelidade ao Senhor, pela intercessão de São José, vamos louvar a Deus nesse dia, que Ele nos dá o dom da vida e tantas outras realidades para vivermos no dia de hoje. Cantemos juntos. O céu, a terra, o mar, te louvam, Senhor. Te louvam a flor, o fruto, o pão, te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Os carros que cortam as ruas, te louvam, Senhor. Te louvam os prédios que rasgam o azul, te louvam, Senhor. Te louvam, Senhor. Ergue o seu braço conosco num hino vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador. Num hino vibrante de glória e louvor, de um mundo que diz gratidão ao seu Criador, ao seu Criador.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu à montanha e sentou-se ali com os seus discípulos. Aproximavam-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: fazei-os sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. A festa do sinal que Jesus tinha realizado às pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho. Meus amados, diante deste evangelho, nós somos conduzidos a um cenário muito concreto. Jesus estava numa região pagã. Jesus estava em Tiberíade, um lugar que não é apenas geográfico, por isso que o evangelista João colocou com muita precisão, mas é profundamente simbólico. Por que eu digo isso? Tiberíades representa o mundo como ele é. Tiberíades representa o mundo real, com suas necessidades, com seus conflitos, com seus ruídos, com suas carências, com as suas multidões famintas. É a realidade que nós muitas vezes não conseguimos mudar. É a realidade onde eu e você estamos. Aqui, nesse Dia do Trabalhador, eu gostaria que você recordasse o ambiente onde você convive. O ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu estudo. Veja, é ali que Deus decide agir. E é também ali que, depois de ressuscitado, Jesus vai voltar e encontrar os discípulos. É ali que ele vai encontrar Pedro e os discípulos que voltaram a pescar. Partindo novamente o pão, ele se revelaria novamente. Mas veja, meus irmãos, ou seja, este milagre que nós acabamos de escutar já aponta para algo muito maior. Nosso Senhor, Ele prepara os nossos corações para dons grandiosos. Nosso Senhor, Ele vai preparando. O milagre que hoje nós escutamos, no capítulo 6 de São João, ele antecipa o modo como Deus continuará alimentando a humanidade por meio
da Santa Eucaristia. É interessante porque o evangelista João, o evangelho de São João, é um evangelho que não narra a instituição da Eucaristia naquela quinta-feira da Paixão. Mas é um evangelho profundamente eucarístico. Porque nesse capítulo 6, Jesus prepara o ambiente ideal para presentear os discípulos com aquilo que ele tinha guardado de mais precioso. Veja, no início do capítulo 6, Jesus faz essa multiplicação dos pães, para mostrar aos discípulos que ele tem poder sobre a matéria. E ele pode fazer de 5 pães o que ele quiser, como ele quiser. Depois disso, ele vai para outra margem do lago e aparece andando sobre as águas, lembram? E quando ele aparece andando sobre as águas, os discípulos até se assustam e acham que é um fantasma, mas ali, nosso Senhor também queria já mostrar e preparar o ambiente para os discípulos, para dizer que ele também tinha poder sobre o seu corpo. Ou seja, se ele tinha poder sobre a matéria, que é o pão, e tem poder sobre o seu corpo, já estava o ambiente ideal para começar o discurso sobre o pão da vida. E a partir dessa cena, Jesus começa aquele discurso belíssimo, em todo o capítulo 6. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Portanto, o Evangelho de São João traz o discurso do pão da vida, onde nosso Senhor explica o significado do que é a Eucaristia. Mas também é um evangelho eucaristizado, porque a partir do capítulo 13, começa a primeira missa de Jesus. Ele lava os pés uns dos outros, institui o sacerdócio, institui a Eucaristia, e São João narra, grava para sempre nas Sagradas Escrituras a primeira homilia de Jesus na primeira missa. Ou seja, é um evangelho profundamente eucaristizado. E aqui, eu preciso dizer para você que neste contexto, deste evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Veja, nosso Senhor primeiro percebe a necessidade da multidão. Nosso Senhor vê a nossa necessidade. Ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus impessoal. Ele é um Deus que nos ama e vê a nossa necessidade. Talvez você ligou a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova nesse dia, com um sentimento de solidão muito grande dentro de você. Parece que a sua oração não é escutada. Essa palavra quer chegar até você e dizer: Deus te vê, meu filho. Deus sabe da sua necessidade. Talvez nesse dia do trabalhador, como a Val rezava por você, que é trabalhador e está desempregado, isso causa angústias dentro de você e parece que nosso Senhor não vê a necessidade da sua família. Nosso Senhor se antecipa. Antes de qualquer pessoa pedir para comer, nosso Senhor tem compaixão. E veja, compaixão é a capacidade de olhar a dor do outro. Compaixão é a capacidade de se antecipar à dor do outro e ver a necessidade. Jesus viu que aquela multidão estava faminta. E o que ele diz? Existe uma pergunta que atravessa os séculos, né? Ele vai até Filipe e pergunta para Filipe: onde nós vamos comprar pão para que todos possam comer? Mas veja, o evangelista deixa muito claro que Jesus já sabia o que ia fazer. Mas Jesus, ele pergunta para provar o seu discípulo. Ele pergunta para formar o coração do discípulo. Veja, graças grandiosas precisam que seja preparada o coração. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos uma graça muito grande e o coração não está dilatado, nós podemos não perceber a graça e deixar ela passar. Talvez você tenha esperado muito tempo. Eu me lembro aqui da minha irmã, que passou 7 anos tentando engravidar e parece que Nosso Senhor não escutava. Minha mãe dizia que fazia novena perpétua, assim, sabe? Acabava uma, começava outra, acabava uma, começava outra, porque queria uma neta. E depois de 7 anos, eu me lembro que eu estava morando na missão do Rio de Janeiro, a minha irmã me ligou
com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que estava grávida. E eu disse, meu Deus do céu, como que a espera vai formando o coração dos homens para receber aquilo que nosso Senhor tem. E eu digo para você, a minha sobrinha, eu sou tio coruja mesmo, viu? Mas minha sobrinha é diferenciada. Eu acho que aquelas novenas não foram por acaso, para receber o dom que é a Catarina para toda a nossa família, para todos, para os meus irmãos. É uma visita de Deus. E onde ela está, quando ela chega, meu Deus do céu, ela me chama de tio padre, mesmo antes de ser padre. Hoje ela tem 8 anos. E é um grude só quando eu vou para minha casa e eu vejo minha sobrinha de ano em ano, né? Mas sempre ela liga, né? Sempre está falando com os tios, porque nós soubemos esperar. Talvez você esteja esperando ainda. E nosso Senhor muitas vezes pergunta para te provar, mas não como um castigo, sabe? Mas para que o seu coração possa dilatar. Veja, para revelar o coração ao coração de Filipe. Por isso que nosso Senhor pergunta para expor o modo como cada um reage diante da realidade. Diante do problema, é necessário perceber como nós reagimos. E veja, aqui aparecem 2 atitudes que nós precisamos aprender a partir da partilha de hoje. 2 modos de viver. Eu posso dizer até 2 espiritualidades. Diante de uma realidade que não muda, como nós reagimos. A atitude de Filipe e a atitude de André. Aqui, nós precisamos olhar para a primeira atitude. Jesus pergunta para Filipe, né? E Filipe reage como muitos de nós reagiríamos. Ele calcula, ele faz as contas, ele até mesmo organiza. E isso é justo dizer, ele raciocina, né? Ele percebe o que ele tem, ele olha para a multidão, ele vê aquela multidão grandiosa, ele faz as contas, ele chega a uma conclusão lógica. Não é suficiente, nós não conseguimos. E ele até diz, nem 200 denários bastariam, Senhor. Em outras palavras, ele olha para Jesus e diz, não dá. O que o Senhor quer que eu faça? Olha a realidade que eu tenho. Olha a realidade da minha casa. Olha a realidade desse trabalho. Olha como eu sou tratado aqui. Olha o que eu tenho nas minhas mãos. Não dá. Ele vê a realidade e diz não dá. Mas veja, não é uma resposta errada do ponto de vista humano. Mas é uma resposta até coerente. Nós podemos dizer que ele olhou, é uma resposta até prudente, é uma resposta até responsável, do ponto de vista humano, mas é uma resposta que se encerra no limite do que é possível ver, no limite do que é possível medir, no limite do que pode ser controlado. Por quê? Aqui, Filipe, ele representa aquela atitude interior que todos nós conhecemos. Quando a realidade ele parece exigir mais do que nós podemos oferecer, parece que quando a realidade nos aperta, sabe? Parece que quando acontece alguma coisa que nós somos apertados e parece que nós não vamos aguentar, parece que nós suspiramos, nós não vamos aguentar. Quando a realidade parece exigir mais do que nós podemos oferecer e então nos fechamos dentro daquilo que nós conseguimos compreender. Parece que a realidade faz com que a nossa compreensão se limite àquilo que nós enxergamos. Nós não fazemos uma suspensão de juízo, aquilo que os gregos chamam de epoké, é a sair da realidade e olhar por outra dimensão. Nós ficamos tão mergulhados à dor, tão mergulhados à fatalidade, que nós não compreendemos. E é a lógica que nós podemos dizer, a lógica da limitação. É por isso que nós não podemos sofrer sozinhos. Nós precisamos ir em direção a alguém que nos ajude a enxergar com mais amplitude.
É a lógica da limitação. É o olhar que enxerga o problema com clareza, mas não consegue enxergar além do problema. Filipe, e é interessante porque ele utiliza da prudência, né? Mas é a prudência que corre o risco de se tornar medo. É a prudência que se limita àquilo que ele vê. E sem perceber, ele pode até ir contra o próprio desejo de Deus. Sem perceber, ele pode ir até contra o próprio desejo de Deus, simplesmente porque não consegue ultrapassar o horizonte do que é possível. Talvez hoje você esteja assim, olhando para Jesus e dizendo: não dá. Olha o que eu tenho, não dá. Mas aqui nós temos uma segunda atitude. E eu queria que você voltasse o seu olhar à atitude de André. Veja, surge André. E André, ele também vê o limite. André, ele não ignora a realidade. Por isso que nós não somos espiritualoides, sabe? Que tudo nosso Senhor vai fazer, ou seja, Ele vai vir com uma nuvem sobre nós e falará diretamente o que fazer. Não, nós somos realistas. André, ele não romantiza a situação. Ele sabe que o que ele tem é pouco. Ele sabe que não vai dar conta. Ele sabe, mas no entanto, ele faz algo decisivo que Filipe infelizmente não fez. E talvez, muitas vezes nem eu, nem a Patrícia, nem a Val, nem a Érica, nem o Arthur, nem você, muitas vezes nós também não fazemos. Sabe qual é a diferença de André e Filipe? André vê a realidade, mas ele apresenta o pouco que ele tem a Jesus. E isso é o mais bonito. O mais bonito de tudo é ter a capacidade de apresentar para Jesus. É aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, como trabalho santificado. É aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, que é necessário apresentar. Aqui, o menino, com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante da multidão? Mas ao mesmo tempo ele apresenta para Jesus, mas nas oscilações próprias da nossa vida, ele reconhece, ele até diz: mas o que é isso para tanta gente, né? Tipo assim, ele apresenta, sabe aquela vez que você vai na capela, apresenta para Jesus, entrega para ele: Jesus, eu tenho isso, a situação é essa, mas eu sei que não tenho que mudar, né? Parece que nosso Senhor pode, eu acho que ele deve coçar a cabeça e dizer assim: ah, meu Deus do céu, como é que pode ser desse jeito? Apresenta ao mesmo tempo. Mas veja, essa frase de André, ela é profundamente humana. Porque nós rezamos, nós acreditamos, mas parece que a realidade foge do nosso controle, não é verdade? É uma frase profundamente humana e profundamente espiritual ao mesmo tempo. Eu queria que você enxergasse essa atitude de André de outra forma. Ela não nega a insuficiência, mas também ela não paralisa por causa dela. Nós não podemos, mas eu sei em quem pode. Eu sei em quem pode mudar toda a realidade. Eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei naquele que não existe impossível no seu vocabulário. Naquele que a realidade de uma enfermidade, de um diagnóstico, de uma realidade de trabalho, de uma confusão dentro de casa, de um adultério, de filhos que estão na drogadição. Eu sei em quem eu posso confiar. André não resolve o problema. Muitas vezes nós não conseguimos, não está diante de nós. O problema, nosso braço não alcança. Nós não alcançamos. André, ele não resolve o problema, mas André não para no problema. Ele dá um passo. Ele não tem a solução, como eu e você muitas vezes não temos. Mas ele oferece o que existe nele. E aqui está uma das chaves mais importantes, acredito, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para aquilo que nós fazemos. Jesus, ele não cria do nada. Ele já criou tudo do nada.
Ex nihilo, diz o catecismo da Igreja Católica. Do nada ele criou tudo, mas hoje ele quis precisar do homem. Ele quis precisar do homem. Jesus, nessa multiplicação dos pães, ele não cria do nada, ele multiplica. Meu irmão, multiplicar 5 é completamente diferente de multiplicar 0. Eu sei que eu não sou bom de álgebra, mas eu sei de uma regra. Qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Pronto, muito bem, vocês passaram na 5ª série, pelo menos, eu acho. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. O milagre de hoje, Jesus não cria do nada. E isso, ele muda tudo dentro de nós. Porque significa que Deus quer partir de algo que você tem. O que você tem para que nosso Senhor ofereça? Por mais que seja pequeno, por mais que seja insuficiente, por mais que seja imperfeito, mas é real, você tem. E posso dizer, nenhum de nós que está aqui nessa bancada, e nem tampouco você que está em casa, nenhum de nós tem 0. Nenhum de nós tem 0. Sempre nós temos algo, ainda que seja pouco, ainda que seja insuficiente. Talvez você agora diga, mas eu não tenho fé diante dessa realidade, mas você tem um pouco de fé. Ofereça esse pouco de fé que você tem. Talvez você tenha um pouco de força. Talvez sua oração hoje seja, eu não tenho mais força. Deus, eu não tenho mais força, mas você tem um pouco de força. Não viva essa força sozinho. Chegou a hora de você oferecer a Deus o pouco de força que você tem. Talvez você não tenha mais esperança para mudar a situação, mas você tem um pouco de esperança. Por mais que você se desespere muitas vezes, mas você tem um pouco de esperança. Talvez você não tenha mais disponibilidade, porque a realidade não mudou. Você tem rezado há tanto tempo e você foi perdendo a disposição. Mas talvez você tenha, com certeza você tem um pouco de disponibilidade. O grande erro, meu irmão, aqui é acreditar que este pouco não vale nada, sabe? O que é nós, missionários da Canção Nova? Nós somos instrumentos insuficientes diante de Deus, mas nós temos um pouco para oferecer. E Deus utiliza-se de nós para isso. O grande erro é acreditar que nós não temos nada, e este pouco que nós temos não vale nada, sozinho de fato. O pouco que você tem não resolve, mas quando é colocado nas mãos de Deus, torna-se matéria de milagre. O pouco que você tem torna-se matéria de milagre. Quando eu saí do meu discipulado, não fui direto para o seminário, né? Então estudei rede de computadores, trabalhava de analista de sistema e fui trabalhar ali na Central Multimídia, ali na sede do governo, né? Trabalhei com o Jorge Aparecido, eu acho que ele está na Assembleia, né? Tá na Assembleia. Um homem assim, diferenciado, que está sempre atrás das câmeras, mas um homem diferenciado. E está sempre à frente no tempo, né? Está sempre à frente do tempo, é verdade, Val. E ele já estava à frente do tempo, mas ele me ensinou uma regra muito bonita, porque ele me deu um projeto para fazer, e uma das características do Jorge é acreditar, assim, né? Ele está pensando 1000 vezes maior que você, mas ele coloca nas tuas mãos para você acreditar. E ele me deu um projeto para resolver lá, e fiz o projeto, e fiz ponto a ponto, mas não saía do papel, não conseguia ir mais adiante. E aí ele veio para ele viu a primeira vez, não, veja isso aí. A segunda, não via isso. Na terceira ele olhou para mim e disse assim, você já foi ali? E eu trabalhava naquela primeira casa ali, em frente à capela da sede ali, sabe? Ele disse assim, você já foi ali? Aí eu, fui, mas o que é isso? Ele disse assim, aprenda uma coisa, aqui na Canção Nova, sempre será 50-50. 50% depende do seu esforço. O Padre Jonas disse que esse 50% é feito a partir de 140% de nós mesmos, da nossa transpiração. E muitas vezes 99% de transpiração e 1% de
inspiração. Mas aqui é sempre metade, metade. 50% depende de você, do projeto que você fez, do tempo, do suor. Mas o outro 50% depende dele ali, ó. Chegou a hora de você levar esse projeto para Jesus. Porque se depender de você, é pouco demais. Você não vai conseguir. Aí eu me lembrei de André. Eu sei que é 5 pães, mas eu preciso realizar. Eu preciso levar para Jesus. Meu irmão, talvez o que falte na sua vida seja apresentar o pouco que você tem. Mas, Padre, é tão pouco. Mas leve para Jesus. Hoje nosso Senhor quer que você leve para Jesus, independente do que você esteja vivendo. Mas veja, o texto também diz algo importante. A atitude de Jesus ao receber os 5 pães é muito bonito, porque o texto diz que Jesus toma os pães daquela criança, né, daquele menino, e antes de distribuí-lo, Jesus dá graças. Isso aqui não é detalhe, tá? Esse detalhe, ele é essencial para o texto. Porque nosso Senhor, ele dá graças, e como eu falei, já é uma antecipação daquilo que seria a Eucaristia. Mas veja, o milagre, ele não começa na abundância. Nenhum milagre começa na abundância. E isso eu queria que você registrasse no seu coração. Nenhum milagre começa na abundância, mas o milagre começa na gratidão. Todo milagre começa na gratidão. Jesus não espera ter mais para poder agir. Muitas vezes nós ficamos acomodados porque nós esperamos a abundância. E sabe qual é o pior? Nós não temos um coração grato por aquilo que Deus já nos deu. E isso barra a multiplicação. Isso é o zero. Porque Jesus não espera o momento ideal, o ambiente ideal. Ele agradece pelo pouco que existe. E a partir dessa ação de graças, a partir desse agradecimento, que o pouco se torna suficiente. E mais do que suficiente, é capaz de multiplicar e sobrar ainda 12 cestos cheios. Meu irmão, a segunda atitude que nosso Senhor pede de você nessa manhã é que você agradeça por aquilo que você tem. Que tristeza é um coração ingrato. Que tristeza é um coração que recebeu o suficiente para ser feliz. E eu digo para você com muita sinceridade, você já tem o suficiente para ser feliz. Você já tem o suficiente para ser feliz, mas o seu coração é ingrato. E aqui, eu acredito que está o ponto decisivo para a nossa vida. O milagre ele acontece quando o pouco que temos é oferecido com confiança, mas também é acolhido com gratidão. O pouco que nós temos é oferecido com a confiança que pode multiplicar, mas também é oferecido com a confiança, mas ao mesmo tempo é acolhido com gratidão. Obrigado, meu Deus, pelo pouco que eu tenho. O que você já agradeceu hoje? O que você foi capaz de agradecer das poucas horas desse dia? O que você pôde agradecer a Deus? E aqui, nunca será mágica, gente. Nunca será mágica, não foi mágica, não é fuga da realidade, não é a negação das nossas limitações. Nós somos mesmos limitados, mas o que acontece aqui é o encontro entre a pobreza humana e a confiança em Deus. Eu lembro, e ontem eu falava para a Paty, dentro do carro, voltando para casa, depois do especial de campanha, que eu reconheço, eu não digo isso como falsa modéstia, não, como humildade, não, eu reconheço que Deus é capaz de agir por meio do meu ministério, do meu sacerdócio, mas eu tenho que tirar água de pedra, meu amigo. Eu me esforço, porque eu sei que eu não sou um homem mais inteligente do mundo, porque existe uma responsabilidade aqui. Eu não prego sobre mim mesmo.
Existe uma responsabilidade que eu preciso pregar o que Deus quer. E a pergunta diante da palavra de Deus, perguntar assim: o que Deus quer que esse povo seja alimentado? Como Deus quer alimentar este povo? E isso muitas vezes para nós missionários, isso é muito difícil. Porque nós sabemos que nós somos apenas servos inúteis. Nós somos vaso de argila, que carregamos um grande tesouro, que se chama Carisma Canção Nova, que tem um dom da ressurreição, sim, mas muitas vezes nós não sabemos para onde ir. E eu lembro que neste ano, na Semana Santa, eu celebrei a Sexta-feira da Paixão, mas eu estava numa tensão, porque eu sei do que é a Semana Santa é algo grandiosa, e eu estava numa tensão, no jeito, estava misericórdia. Aí celebrei na quinta-feira com o padre Wagner Ferreira, nosso presidente, fiz tudo ali com ele, depois fiquei um pouco com Jesus, voltei para casa por volta de meia-noite, para preparar a homilia da sexta-feira, e eu bati na pedra, e não saiu o quê? Nada. Fui dormir e falava para a Paty, 2h da manhã, e eu não sabia o que ia pregar. Só que no outro dia nós tínhamos confessionário lotado. Você tinha Lotado. via sacra. 6 da manhã eu tinha via sacra, mas tudo bem, mas essa é uma parte da outra missão. 6 da manhã eu tinha via sacra, mas eu tinha confessionário a manhã toda. E eu pensava que ia estar à tarde também. Mas como a função da paixão é às 3h da tarde, a providência de Deus foi que às 11h o confessionário fecharia. Como era dia de jejum, eu fui direto para casa. E fui perguntar para Nosso Senhor Jesus, o que tu quer que eu pregue? Como que vai ser isso? E não tem nada. E Nosso Senhor brotou. A pregação que eu fiz na Sexta-feira da Paixão brotou das 11h30 mais ou menos até as 2h da tarde, porque eu tinha que tomar banho e ir para o santuário. E dentro de mim aquele drama, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E fiz a pregação, quase caindo para trás, mas fiz. Cheio de borboletinha na minha barriga, como diz minha sobrinha. Mas veja, olha que bonito. O bonito de tudo isso, Deus fez, nós rezamos, Deus realizou prodígios naquela celebração. No outro dia, eu cheguei no santuário para a vigília da paixão, para a vigília pascal, e tinha uma senhora, assim, me esperando, com uma cartinha. Me entregou a carta, me abraçou e foi embora. Quando chegou em casa, na madrugada, eu tirei do bolso da batina a carta, fui ver. Era uma carta escrita por ela, agradecendo aquela homilia, porque ela já estava com uma outra carta pronta, a carta de atentar contra a sua própria vida, por causa do processo delicado do seu matrimônio. Ela já estava desistindo, e no final da carta ela diz assim: Padre, obrigado, porque na sua homilia Deus me recordou que eu preciso ser amiga da cruz, que eu preciso me reconciliar com a dor, com o sofrimento, com a cruz. E hoje eu digo para você, eu não tinha nada para oferecer. Eu tinha 5 pães, mas com gratidão àquilo que Deus já me deu, com aquilo que eu aprendi dos meus irmãos, com a intimidade que eu tenho através da capela da minha casa, da capela do meu setor de trabalho, eu digo para você, o que você vê na Canção Nova não é fruto humano, não é obra minha, não foi eu, foi Deus que agiu em mim. Por isso, 2 atitudes Deus te pede nessa manhã: que o pouco que você tenha, você ofereça a Ele. Sozinho é pouco, e é muito pouco, e sempre será pouco, mas ofereça. E a segunda, tenha gratidão ao pouco que você tem. Por isso, nós queremos nessa manhã agradecer a Deus pelo pouco que nós temos. Nós queremos agradecer pelo Carisma Canção Nova, que é verdadeiramente homens e mulheres que oferecem tudo, que se sacrificam, que doam tudo. Por isso, Senhor, vem sobre nós, diante das limitações que nós temos, diante das nossas realidades. Nós não fugimos, mas sim, Jesus, hoje, nesta manhã,
Nós queremos apresentar a nossa pobreza humana, mas nós queremos também apresentar a nossa confiança. Nós confiamos no Deus que nós seguimos. Nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança. Nós sabemos naquilo que é a realidade. E aqui, Senhor, vem sobre nós com Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e liberta-nos de todas as vezes de fazermos o caminho contrário. Em vez de reconhecer o que temos, nós ficamos presos ao que nos falta. Nós ficamos com aquele olhar que vê apenas o que não tem. Nós enumeramos nossas limitações, nós enumeramos as nossas fragilidades, nós enumeramos as nossas incapacidades e, sem perceber, nos sobrecarregamos ainda mais. Sim, Senhor, tomamos-nos como um Filipe, lúcidos, mas paralisados. Mas dai-nos a graça de sermos André, de oferecermos, Senhor, de oferecermos tudo em nós. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Por maior que seja o seu problema, Ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, Ele é bem menor que Deus. E tudo é possível ao que crê. E nada é impossível a Deus. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja o seu problema, Ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, Ele é bem menor que Deus. E tudo é possível ao que crê. E nada é impossível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mal que não se afogue. Pois tudo é possível ao que crê. Eu convido você neste momento a louvar o Senhor, Obrigado. a bendizer a Deus, porque até mesmo dos males que nós estamos passando, sofrendo, Deus tem o poder de tirar um grande bem, de tirar uma grande graça, de realizar uma obra nova na sua vida. Sim, até mesmo dos seus escombros, Deus tem poder de reconstruir a sua história, reconstruir a sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua vocação. Você que estava desistindo da sua vocação e hoje você sintonizou a canção nova dizendo: Deus, fala comigo. E Deus está falando com você. Ofereça o seu pouco, ofereça agora a sua miséria, ofereça aquilo que para você não é suficiente, porque Deus vai completar com a graça dEle. Obrigada, Senhor, obrigada pela canção nova, obrigada, Senhor, por todos os dias falar ao nosso coração. Obrigada por agir poderosamente, Senhor, na nossa vida, através desses meios de comunicação que é a canção nova, esses meios que são meios onde a graça de Deus chega a tantos corações, onde a graça de Deus opera milagres, onde a graça de Deus restaura, renova a fé em muitos corações que já estavam desistindo. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa manhã por cada coração que está sendo tocado pela sua infinita misericórdia nesse momento, pelo poder da palavra. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E nós agradecemos mesmo, nosso coração transborda de gratidão
Obrigada, Padre Sidney, por essa partilha, pela palavra, pelo seu testemunho. É sempre uma bênção ter o senhor aqui, é maravilhoso. Mas o tempo é curto do programa e nós queremos ouvir o testemunho ainda que temos, né? Antes de partilhar com você o resultado do projeto da M Almas. Um testemunho curtinho, mas que diz a respeito dessa obra linda que é a Canção Nova. Obrigada a todos que participaram, porque a hora vai adiantada mesmo. Disse assim: nossa, Val, como nós precisamos ser sustentados pela Canção Nova. A partilha de hoje foi simplesmente incrível. Era tudo o que eu precisava. A Canção Nova, muitas vezes, nos oferece aquilo que nós precisamos, ou todas as vezes. Hoje eu aprendi que o pouco que eu tenho é tudo que eu preciso para que Deus me sustente. E eu posso dizer que ser Canção Nova é bom demais. E digo além disso, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E disse assim, na certeza de que com Jesus todas as realidades da vida se transformam. Deus abençoe. O nosso amigo Reginaldo, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Ele disse, e a gente repete mais uma vez: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus por esse testemunho. São tantas vidas, né, restauradas, tantas pessoas literalmente ressuscitadas, porque estavam como que mortas espiritualmente. Esse é o poder do carisma Canção Nova, porque a Canção Nova é a igreja. Sim, eu sei que você quer saber. Eu também. Como que Todo está? mundo quer saber. Quanto nós chegamos, gente? O coração está acelerado. Gente, Minha hoje Nossa é feriado. Era para estar lotado aqui o estúdio, né? Mas os departamentos não estão aqui hoje funcionando. Meu Deus! Mas eu quero dizer junto com os meus irmãos no 3. Nós chegamos aos 100%! A Gil queria soltar ali os brilhos, né? Dá para o Padre Evandro. Eu acho que o Padre Evandro vai conseguir. Daqui. Ai, meu Deus, olha a missão. Enquanto isso, a Cris vai falando. Cris, Clube da Evangelização, transbordando de alegria. Muita alegria, gratidão. Pati, alegria. Bendito seja Deus por vivermos da providência divina. Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus cuida da Canção Nova. Deus cuida do seu povo. E em nome do clube, nós queremos de fato agradecer a toda a família Canção Nova, a todos os nossos sócios evangelizadores. Obrigada pela fidelidade, pelo compromisso, pela oração, pela vida doada junto conosco. Obrigada, comunidade Canção Nova. Meus irmãos, como foi lindo ver ontem a comunidade unida em oração, mas também em ajuda ao projeto da M Almas. Obrigada, colaboradores da Canção Nova, do Clube da Evangelização. Obrigada a todos, porque essa família é linda. Ai, Padre, é bom viver da providência, desse abandono nas mãos de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. 100%! O aniversariante do dia tá feliz, hein?
presentão de aniversário hoje. Ontem você, eu hoje, ó. Muito obrigado. Obrigado, minha gente. Obrigado. Só gratidão e louvor a Deus, gente. Olha, nosso coração transborda, que não tem como, né? As lágrimas, mas agora de muita alegria. Tenho certeza que você também aí, né? Muitas lágrimas de alegria, mas o sorriso, ó, um sorriso largo, né, Val? Eu quero agradecer ao povo de Deus, porque nos emociona muito, gente. Eu estava falando com a Cris esses dias, a gente foi gravar o Deus Proverá, a gente fica pensando assim, o que a gente vai mostrar pro povo? Que todo dia tem gente ajudando, a Gel, eu tô sempre lá no clube levando as doações. Mas assim, Deus segue salvando as almas, Ele segue fazendo em nós, missionários, e na vida de tanta gente, é de emocionar. É o que o padre falou, é responsabilizando. Olha assim, que o senhor já está chorando. É responsabilizante, a gente levanta cedo, 4h29, está ali rezando, cada um nas suas penitências, cada um nos seus sacrifícios. Mas Deus lhe pague. Obrigada, família Canção Nova. Nós não vamos parar. Nós estamos louvando a Deus que sustenta esta obra e que te sustenta também. Vamos viver como o Padre nos ensinou. Vamos viver da providência, porque é assim que a gente vai vivendo na graça de Deus. Todos nós somos Projeto Dai-me Almas. Todos nós somos Canção Nova e a Canção Nova é uma bênção, por isso que a gente ajuda. E hoje, olha só, temos 2 sacerdotes para dar a bênção para você. Aniversariante que vai dar bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe a cada um de nós, toda a Canção Nova e vocês que nos ajudam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Obrigada, La la